ver que o útero ele pode ser homogêneo ou heterogêneo, e se heterogêneo, ou ele tem adenomiose ou leiomioma, ou ele pode ter as duas coisas associadas, né, o leiomioma com a adenomiose. Em 2015 lançou-se o MUSA, né, que define como elaborar o relatório ultrassonográfico, que depois foi atualizado aí em 2022. Eu vou trazer os principais pontos para vocês aqui na revisão. Então, a gente tem que sempre pensar nos limites, dimensões e localização dos miomas. Para isso, a gente ainda usa aquela classificação antiga de miomas da FIGO. Então, o mioma submucoso é 0, 1 e 2. O 0 é o pediculado intracavitário, o 1 é menos de 50% intramural, o 2 é mais igual a 50% intramural, o 3 ele está em contato com o endométrio 100% intramural, o 4 intramural, o 5 subseroso com mais de 50% intramural, o 6 subseroso com menos de 50% intramural, o 7 subseroso pediculado, 8 são os outros, né, cervical, parasita. Aí ainda tem os híbridos, tá? Então o híbrido ele vai ter dois números. O primeiro número ele se refere à relação com o endométrio e o segundo número se refere com a relação com a serosa. Então, nesse caso, é 1, 2, 5, né? Então, ele é submucoso e subseroso, ele apresenta menos da metade do diâmetro na cavidade endometrial e peritoneal, respectivamente. Quanto à vascularização, pode ser uniforme ou não uniforme, circunferencial, intralesional ou mista. Então, os miomas geralmente têm essa característica de circunferencial. A zona juncional, então a zona juncional nada mais é do que essa camada compacta de células musculares lisas, longitudinais e circulares, visualizadas como um halo hipoecogênico subendometrial, tá? Então, ela não vai entrar na medida da espessura do endométrio, né? Lembrar disso. E ela é melhor caracterizada no 3D também. A zona juncional ela pode ser regular, irregular, interrompida ou não visível. Sempre que a gente pensa em zona juncional, a gente fala, bom, vamos como se fosse passar um lápis, né, ao redor do endométrio, e aí a gente vai ter a definição se a zona da zona juncional. O que é adenomiose, né? Então, são lesões miometriais mal definidas, causada por uma proliferação de glândulas endometriais e estroma, tá? Então, ela tem algumas características comuns, o espessamento assimétrico das paredes, as áreas císticas focais, as ilhas ecogênicas, as linhas ecogênicas subendometriais, a sombra em chuvisco, a vascularização translesional. Por que a vascularização translesional? Quando a gente tem um adenomioma, a vascularização dele não vai ser como no mioma. No mioma ela é periférica. Já na adenomiose ela é translesional, ela atravessa a lesão. Isso também já foi questão de prova. A zona juncional irregular e interrompida são também características da adenomiose. Aqui um exemplo de espessamento assimétrico das paredes. Geralmente a parede posterior ela está espessada em relação à anterior. Aqui mais evidente, aqui ainda incipiente, mas já um sinal de adenomiose. Os cistos miometriais, isso aqui costuma cair na prova como pegadinha para saco gestacional, tá? Então, atenção ao contexto uterino, porque geralmente eles estão próximos ali do endométrio na prova, mas você não vê nenhuma reação decidual aqui que pudesse nos atentar aí para saco gestacional, tá? Então, costuma cair bastante isso como diagnóstico diferencial. E aí o contexto aí do miométrio, ele fala bem a favor da adenomiose. As ilhas hiperecogênicas, né, que são típicas, né, da infiltração aqui do miométrio. As subendometriais, também típicas da infiltração do miométrio. E a sombra acústica, né? Então, quando a gente vê
Os cistos paralelos aqui às ilhas ecogênicas, a gente faz esse aspecto em chuvisco, né? Que a gente fala em leque, tem várias maneiras de falar. Então a gente vê que a gente vai ter esse achado de sombra acústica em leque, tá? Aqui a gente vê também, bem típico de adenomiose. Então, é essa sobreposição de achados de adenomiose que faz com que a gente tenha essa sombra acústica em leque. A zona juncional irregular ou interrompida, aqui se a gente pegar um lápis a gente vê que está bastante irregular. E aqui a gente colocando aqui passando também um lápis, a gente vê que está interrompido em algumas áreas, tá? Então, bem típico de adenomiose. No último consenso foi dividido em características diretas e indiretas, tá? Então, características diretas, eles indicam a presença do tecido endometrial no miométrio ectópico, então os cistos, as ilhas ecogênicas e as ecogênicas subendometriais. Então, essas são características diretas. Então, numa prova se perguntar. Então, e as características indiretas são aquelas secundárias à presença do tecido endometrial no miométrio, como a hipertrofia muscular, que é o útero globoso, ou os artefatos, tá? Sombreamento, espessamento assimétrico, vascularização translesional, zona juncional irregular ou interrompida, tá? Trazendo um pouco mais sobre o útero globoso, então, de uma maneira simplificada, né? Então, os diâmetros medidos do corpo uterino são aproximadamente iguais, né? Então, o útero globoso também típico aí da adenomiose, trazido aí no último consenso, ele resulta na forma esférica típica com as medidas, os diâmetros do corpo aproximadamente iguais, tá? Então, a gente vê aqui bem típico de adenomiose. A vascularização miometrial, né? Então, lembrar das artérias radiais e arqueadas. Sempre que a gente for fazer uma avaliação, lembrar de colocar o Doppler para ver se o que a gente está vendo realmente são achados ou se são vasos, né? Principalmente na mulher multípara, esses vasos são bem evidentes. Comentando um pouquinho mais da vascularização da adenomiose, a gente vê aqui uma lesão com a vascularização translesional, então vascularização típica da adenomiose, tá? Então, diferente ali do mioma, né? Então, o mioma ele tende a ter a vascularização bem periférica. Então, a diferença entre a lesão no mioma e no adenomioma é a vascularização, que no mioma é periférica e no adenomioma ela é translesional. Lembrar que os achados eles podem coexistir, né, no mesmo útero. Tem os leiomiomas atípicos, né, aqui os com degeneração cística, os miomas de ligamento largo, os miomas que mimetizam pólipos, você vê. Aqui o mioma sempre vai ter a ecogenicidade parecida com a do miométrio e vai ter a vascularização periférica, diferente dos pólipos, que a gente vai ver mais para frente. E também aqui os miomas que têm a substituição gordurosa, né? Então, eles ficam com esse aspecto hiperecogênico. Lembrar também das massas que não são miomas. Se a gente vê aqui uma massa, o útero bem pequenininho aqui, então uma massa com vascularização aumentada, áreas císticas, sempre lembrar do risco de sarcoma e também dos tumores de músculo liso de comportamento maligno incerto, né, os STAMPs. Não há achados específicos, porém geralmente são lesões únicas e volumosas, com vascularização em margens irregulares, com áreas anecoides, necrose. Lembrar que a degeneração rubra no mioma ela é muito frequente na gestação, mas ela é de difícil caracterização no ultrassom. E na pós-embolização, geralmente é uma degeneração
hialina, né? Mas ela pode ser também cística. Então a gente vê um nódulo uniforme, hipoecogênico com halo hiperecogênico, sombra acústica e sem vascularização, que com o tempo ele tende a ser cada vez mais cístico. E a malformação arteriovenosa, que já caiu na prova algumas vezes, tá? Então, a clínica da malformação arteriovenosa é uma hemorragia uterina disfuncional. Ela é causada por múltiplas comunicações entre o sistema arterial e venoso, né, sem uma rede capilar interveniente, falando aqui bem de forma simplificada. Então, a história é história de infecções, curetagens, cesáreas. Geralmente, na prova, o paciente vem com história de 3 curetagens prévias ou 3 cesáreas prévias. Então, a gente vê no modo B, a gente vê um emaranhado de áreas císticas serpiginosas, né? Então, quando a gente liga o Doppler, a gente vê um emaranhado de vasos sanguíneos com fluxo de baixa resistência e alta velocidade ao Doppler espectral. O nosso grande dilema é diferenciar da doença trofoblástica gestacional, que a gente faz isso através da dosagem do beta-HCG. Então, se o paciente tiver beta-HCG positivo, a chance maior é de que a gente tem que ser direcionado para a doença trofoblástica gestacional. A clínica geralmente ela é bem parecida e os achados de imagem. Então, o beta-HCG que vai ser o divisor de imagens aí. O tratamento geralmente é por embolização.